Olá a todos, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da nossa série sobre aplicações. Hoje vamos falar um pouquinho sobre antecedentes. Então, até agora a gente falou o que é uma imagem, né? O que é uma imagem através de uma aplicação F. E, né, a gente gostaria de saber o que é o contrário de uma imagem, né? Então, o nome do elemento que quando a gente aplica uma aplicação F dá outro elemento, então de x a y, né? O que seria esse x? A gente chama esse x de antecedentes. Né? Então, os antecedentes são todos os elementos que, através de uma aplicação, são enviados a outros elementos. Ok? Eu mudei o estilo um pouquinho de gravação, estou agora no computador, estou me acostumando ainda, mas com certeza vai ficar melhor que os últimos vídeos. Então vamos lá, o que é um antecedente, né? Então, por definição, a gente primeiro sempre tem que definir o que é. Então a gente considera um y que pertence a f, né? F sendo sempre o nosso espaço de chegada, né? Isso entre nós, porque isso não é uma verdade universal. Né? A gente chama então um antecedente de y através de uma aplicação f, então aplicação f, né? Então de E em F. Então seria o quê? Então seria um elemento x que pertence a E sendo o espaço de partida, né? Tal que f de x igual a y, ok? Então o antecedente de y seria x através f, ok? É basicamente o contrário. Uma coisa interessante desses antecedentes é que a gente tem uma partição associada. Vocês vão ver que vai ser, na verdade, uma variante de uma partição. Então, como eu falei na série de conjuntos, uma partição é definida por três pontos muito importantes. Então, se a gente considera uma família de subconjuntos, então A1, A2, etc., a gente tem três propriedades muito importantes, né? Que seria, então, para todo I que pertence, é bom sempre dar uma lembrada, então, de 1 a N, temos que cada AI não pode ser o conjunto vazio. Tá? Isso eu estou dando as três regras de uma partição normal, vamos dizer, entre aspas. Né? A gente tem que, a cada. Eu vou poupar vocês dos detalhes. Então, a cada. é, os conjuntos são disjuntos 2 a 2, né? Então, AI, AJ é igual ao conjunto vazio. Ok? E a união de todos esses conjuntos, então a união de I igual a 1 a N, de AI, tem que ser igual a todo o conjunto. Ok? Isso é a definição de uma partição normal. No vídeo de partição, eu comentei sobre algumas variantes, onde você elimina uma regra dessas. É que nem as geometrias, né? Você tem a geometria euclidiana, com 5 axiomas. Se você tira um axioma, vira outro tipo de geometria. É basicamente isso com a partição, tá? Então, é uma variante, não tem nome certo. No nosso caso, então, para os antecedentes, a gente vai tirar essa primeira regra, tá? Porque um antecedente ele pode ser vazio, né? Um elemento ele pode ter mais antecedentes, ele pode ter mais que um, ele pode ter um só, né? Somente um, e ele pode ter nenhum. Tá? Não é uma verdade, não é obrigatório que ele possua um antecedente. Então, sim, um conjunto pode ser vazio. Por que eu falo de partição associada? Porque quando a gente fala de antecedentes, a gente pode falar que a união, né, dos y's pertencentes a f de menos 1 de y, eu esqueci de falar, mas é assim que a gente nota um antecedente, tá? Para ser preciso, teria que ser com chapéu, mas vocês vão ver que, na verdade, em nosso nível, pouco importa. O chapéu é para distinguir da função recíproca, que para ter uma função recíproca ela tem que ser bijectiva, né, bijetora, mas no nosso caso não muda, então a gente pode escrever sem um chapéu. Vou escrever com chapéu por enquanto, né, igual a i, tá? Então a gente pode dizer que os conjuntos, então, f de menos 1 dos elementos y tal que y pertence a f, formam uma partição, tirando essa primeira regra aqui, ok? De onde que vem isso? Isso vem, primeiro, da unicidade, né? Então, como eu falei em outro vídeo, cada elemento possui um único antecedente, né? E temos a existência, né? Então, quando a gente faz a união, temos que a cada elemento aqui, eles vão ser disjuntos 2 a 2 por causa da unicidade, e a existência, que todo mundo possui pelo menos um, garante que a união de todos vai formar o espaço de partida, ok? É por isso que eu falo de partição associada. Partição é um nome forçado, porque a gente não tem a primeira regra, e a primeira regra é muito importante, mas a gente pode considerar essa variante. Agora, o que seria uma imagem recíproca? Né? Então, a definição de uma imagem recíproca, então a gente vai considerar um F apóstrofe, um subconjunto de F, ok? Quando a gente fala de imagem recíproca de f apóstrofe, né, seria essa aplicação aqui. Então seria f de menos 1 de f apóstrofe, aqui eu já falei para vocês, com o chapéu para distinguir da função recíproca. Isso igual ao quê? Isso seria o conjunto do x que pertence a e, ok? Tal que f de x
pertença a F apóstrofe. Ok? Então temos dois conjuntos. Então temos E e F. E temos uma aplicação entre elas de F, a aplicação F. Né? E a gente quer saber o que será a imagem recíproca desse F apóstrofe aqui. Né? Pois bem, seria todos os elementos de E que são enviados nesse F apóstrofe aqui. Né? Então, que tal que F de x pertence a esse F apóstrofe. Ok? Dessa maneira, a gente construiu um novo tipo de aplicação, né? Que seria a função recíproca, quer dizer, no caso, a imagem recíproca, que seria então... Vixe, peraí que a caneta mudou aqui, perdão. Então seria, nossa, F de menos 1, que associa então o conjunto de partes de F até o conjunto de partes de E, tal que temos F apóstrofe, que envia F de menos 1, F apóstrofe, ok? E no caso seria o chapéu aqui e o chapéu aqui. Ok? A gente construiu esse novo tipo de aplicação, isso que a gente chama de imagem recíproca. Isso nos permite de fazer uma equivalência muito interessante, que seria que se x, opa, então se x pertence, nossa, perdão, calma aí que deu problema aqui. Ai, ai, ai. Se x pertence a f de menos 1 de f apóstrofe, temos uma equivalência que pode dizer diretamente que f de x pertence a f apóstrofe. Ok? Isso vai ser muito interessante nas provas dos próximos vídeos. Agora eu vou demonstrar para vocês uma propriedade bem interessante das imagens recíprocas, que é o crescimento da imagem recíproca. Quando eu digo que é crescimento, o que eu quero dizer com isso é que ele mantém a ordem de inclusão. Então, por exemplo, quando a gente fala do crescimento da função exponencial, a gente fala, por exemplo, se A superior a B, né, temos que exponencial de A é superior à exponencial de B. A gente mantém a ordem. É isso que eu quero dizer com crescimento. E vocês veem que a propriedade nos diz o seguinte: se a gente tem dois subconjuntos, né, que pertencem ao conjunto de partes de F, tal que um é incluso em outro, temos que a imagem recíproca também é inclusa em outro. Ok? A prova é bem simples. Ok? Então vou provar aqui para vocês. Né? Primeiro, eu vou considerar a nossa hipótese. Então temos F apóstrofe e F apóstrofe duas vezes, que são inclusos, no caso, eles são inclusos em F, né? Tal que um é incluso em outro, ok? Essa é a nossa hipótese. Primeiramente, o que significa f de menos 1 de f apóstrofe? Né? O que significa isso? Seria os elementos x que pertencem a E, né, ao espaço de partida, tal que f de x pertence a f apóstrofe. Né? Isso eu já escrevi no começo pela a definição da imagem recíproca, ok? E a gente quer mostrar uma inclusão. Como a gente mostra uma inclusão? Como eu falei na série de conjuntos, a gente pega um elemento do primeiro conjunto e a gente mostra que ele pertence a outro conjunto também, ok? Então a gente vai pegar um x que pertence a f de menos 1 de f apóstrofe, ok? Então a gente vai considerar isso e a gente quer mostrar que ele pertence a f de menos 1 de f apóstrofe duas vezes. Então vamos lá. O que significa isso daqui? Como eu disse anteriormente pela equivalência, isso significa o quê? Isso é equivalente a dizer que f de x pertence a f apóstrofe. Ok? Como a gente sabe que f apóstrofe está incluso em f apóstrofe duas vezes, isso implica que f de x também pertence a f apóstrofe duas vezes. Né? Porque se ele pertence a um, só que um está dentro do outro, então ele pertence ao outro também. Né? E isso a gente pode fazer o caminho inverso, né? Isso é equivalente. Bom, no caso implica aqui porque a gente perdeu a equivalência, mas seria em teoria uma equivalência que x pertence a f de menos 1 de f apóstrofe. Então isso mostra que x pertence a f de menos 1 de f apóstrofe duas vezes. E isso conclui a nossa prova, né? Porque a gente queria mostrar uma inclusão. Então a gente pegou um elemento do primeiro conjunto e a gente mostrou que ele pertence também a outro conjunto. E, obviamente, então ele está incluso nesse outro conjunto. Ok? Uma terceira propriedade bem interessante é que, como eu disse no último vídeo, né, temos uma igualdade bem parecida. Temos que a imagem recíproca da união de uma família de conjuntos é igual à união da imagem recíproca desses subconjuntos, desses conjuntos, etc. Né? Para provar isso, a gente quer provar a igualdade entre dois conjuntos, então a gente mostra por dupla inclusão. Então vamos lá, vamos começar primeiro pela primeira inclusão, a gente quer mostrar então que f de menos 1 da união dessa família de conjuntos aqui está incluso na união
dessa família aqui, né, dessas imagens recíprocas, dessa família de conjuntos. Então, para isso, a gente vai considerar então x que pertence ao primeiro conjunto, e a gente vai partir daqui, ok? Então, temos uma equivalência aqui. Então, isso daqui significa o quê? Então, isso implica que f de x pertence à união, né? Meio que a gente compõe por f de x dos dois lados, então temos isso daqui, que se conserva, né? Como eu falei na série de conjuntos, uma união é que f de x pertence a f1, ou a f2, ou a f3. Então, existe um deles onde f de x pertence a um conjunto, né? Então, a gente pode falar que existe, então, um j que pertence a esse conjunto I, tal que f de x pertença a fj, ok? Em algum deles ele tem que pertencer, porque se ele pertence a um ou a outro, né, ao menos um deles ele tem que pertencer. Né? Isso não quer dizer que ele pertence a somente um, tá? Mas existe algum. Né? E agora a gente faz o caminho inverso. Então, isso existe um j que pertence a I, tal que x pertença à imagem recíproca de f de j. Como existe um j, isso quer dizer que x pertence à união disso. Então, x pertence à união das imagens recíprocas de FI. Ok? Então a gente mostrou a primeira inclusão. Né? Agora, para a segunda inclusão, a gente vai fazer exatamente o contrário. Né? A gente quer mostrar a recíproca. Então temos a união de f de menos 1 de FI, inclusa em f de menos 1 da união dos FI. Ok? Então a gente vai considerar um x que pertença à união, o primeiro conjunto, né? Então, esse daqui. Ok? E a gente vai partir daqui. Isso quer dizer o quê? Então a gente vai fazer da mesma forma, né? Como ele pertence à união, então existe um j que pertence a I, tal que x pertença a f de menos 1 de fi. Ok? No caso fj, porque a gente mudou o índice, mas dá na mesma. Isso implica o quê? Que existe então um j que pertence a I, tal que f de x pertença a fj. Ok? Ou seja, isso quer dizer que f de x pertence à união dos i pertencente a i dos fj, porque existe pelo menos um deles onde ele pertence, então ele pertence à união deles. Isso quer dizer então que x pertence a f de menos 1 da união dessa família aqui. No caso aqui eu mudei o índice de novo, né? Ou seja, mostramos de novo que partindo do primeiro conjunto a gente consegue mostrar que ele pertence a outro conjunto. Isso quer dizer então que por dupla inclusão eles são iguais. Agora para a última fórmula, né, para finalizar o vídeo, vai ser exatamente o mesmo raciocínio, tá? Eu só estou fazendo isso para a gente treinar juntos. Vocês lembram que no último vídeo isso daqui era somente uma inclusão, tá? Eu mostrei por um contra-exemplo como era uma inclusão estrita. Nesse caso temos a igualdade. A gente consegue mostrar dos dois lados muito bem, muito fácil. Né? Então vamos lá. Então você já está acostumado, eu vou mostrar então, para a gente não perder tempo, que esse conjunto aqui está incluso nesse. Tá? Então eu vou considerar um x que pertença a f de menos 1 da interseção dos fi. Isso quer dizer o quê? Que f de x pertence à interseção dos fi, ok? Agora a interseção seria o quê? Isso quer dizer que f de x pertence a f1 e a f2 e a f3, então ele pertence a todos. Isso quer dizer então que para todo i que pertence ao conjunto i, temos f de x que pertence a fi, né? Se ele pertence a um e ao outro, ele pertence a todos, ok? Agora temos a nossa propriedade, então para todo i pertencente a i, temos que x pertence a f de menos 1 de fi. Como isso acontece para todos? Isso quer dizer então que x pertence à interseção de f de menos 1 de fi. Ok? Isso mostra a nossa primeira inclusão. E agora para a segunda inclusão vai ser exatamente a mesma coisa, vocês vão ver que é bem simples. Eu só estou fazendo realmente por treino. Então x pertence à interseção
ok? Isso implica, então, que para todo i pertencente a i, x pertence às imagens recíprocas de f de i. Isso quer dizer, então, se a gente compor por f dos dois lados, temos f de x que pertence a fi para todo i. Isso implica, então, que f de x pertence à interseção dos fi, porque isso quer dizer que ele pertence para todo i, né? Então, se a gente compor de novo, temos que x pertence à imagem recíproca da interseção dos fi. Como a gente mostrou por dupla inclusão, temos a igualdade. Isso finaliza o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido.